Convido a igreja para lermos a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João. Temos pedido de oração em favor do irmão José Antônio, evangelista da igreja, em favor de Fátima Bandeira, em favor da irmã Maria Aparecida Alberto, esposa do diácono irmão Regis, e também em favor de todos aqueles que nas redes sociais têm colocado aí os seus pedidos. Nós vamos ler a palavra de Deus, depois estaremos orando, e eu peço que toda a igreja ajude em oração e que cada um confie no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 a seguir. E vou pedir que os irmãos depois fiquem com a Bíblia aí aberta para acompanhar cada versículo que nós pararmos para meditar. Louvado seja Deus, conforme Deus conceder. Louvado seja Deus. Leiamos, amados. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 15, ainda diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e glorificamos o teu eterno nome. Senhor, pedimos, receba os nossos louvores nesta noite. Que sejam, Senhor, suaves diante de Ti, ó Deus. Senhor amado, não só os irmãos que estão aqui no culto presencial, mas os que nos acompanham e que têm também louvado a Ti, glorificado. Senhor, recebe o louvor de todo o Teu povo, Senhor, para a Tua glória. Ó Deus eterno e poderoso, também, Senhor, atende o clamor de cada coração, Senhor. Sonda cada um, Tu sabes, ó Deus, a necessidade, mas cada um, Senhor, coloca, Senhor, diante de Ti o que precisa, e nós todos juntos colocamos, ó Senhor, a necessidade da irmã Maria, a necessidade do irmão José Antônio, a necessidade, Senhor, da bandeira, da Fátima Bandeira. Senhor, estende a Tua mão, ó Deus. Tu conheces essas pessoas, os demais pedidos das redes sociais. Ó Deus eterno, aqueles que têm, Senhor, enviado o nome, clamado, nós, ó Senhor, colocamos diante de Ti e clamamos a Tua misericórdia, Senhor, o Teu poder em favor
favor de cada um, até mesmo entre nós, se alguém está enfermo, Senhor, estende a tua mão poderosa, cura, Senhor, cura a alma, cura o espírito, cura, Senhor, o corpo físico, para a glória do teu nome. Ó Deus eterno, nós cremos no teu poder, Senhor, e sabemos, ó Deus, da tua promessa, e é neste nome poderoso que nos deste, Senhor, que nós oramos, repreendemos todos os males, pedimos, ó Deus, e recebemos as tuas bênçãos em favor de cada um, porque, Senhor, teu nome é sobre todo nome, louvado seja Deus, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, dá-nos graça, Senhor, na tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, na compreensão da mesma. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados pelo teu Espírito. Também suplicamos estas bênçãos e estes favores, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. É interessante. Todo mundo quer conhecer ou desconhecer Deus. Se todo mundo diz que conhece Deus, nós poderíamos perguntar quem em realidade conhece a Deus. Aqueles que receberam Jesus como Salvador, desceram as águas dos batismos, foram separados. Mas para nós, irmãos, o apóstolo João traz uma reflexão para que nós examinemos a nós mesmos. Porque muita pessoa pensa que conhece a Deus porque conhece a palavra, decorou o texto. Eu conheci uma pessoa que citava, eu nunca vi conhecer texto decor como ele conhecia. E se considerava às vezes até melhor que os outros. Mas a palavra do Senhor, ele diz assim, nisto sabemos que o conhecemos. Nós sabemos que conhecemos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Então não é pelo muito falar, não é porque recebeu a cura, não é porque recebeu a bênção, porque a cura todos podem receber, solução de problemas todos podem receber bênção todos podem receber, mas conhecer a Deus, nós sabemos que as pessoas conhecem, porque guarda os seus mandamentos. Portanto, quem não guarda os mandamentos do Senhor, ainda está por conhecer o Senhor. Por vezes pensou que conhece, mas precisa ainda ter maior revelação, maior luz. Ele diz assim, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aonde vai aparecer o mentiroso? No dia do juízo. Veja, irmãos, como a palavra de Deus, ela chama a atenção nossa, que somos cristãos, que tantas vezes repetimos que conhecemos a Deus, inclusive pelo nome. Conhecemos a Deus, sabemos o seu nome. Muita gente não sabe o nome de Deus. Pensa que o nome de Deus é Pai, ou é Filho, ou é Espírito, ou é Jeová, e acha algum outro título, mas nós conhecemos a Deus pelo nome. Mas conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, diz aqui a palavra do Senhor, aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então não adianta falar. A Bíblia diz que não é pelo muito falar. O que o apóstolo está a nos dizer, amados, que o Evangelho é o Evangelho de vida, o Evangelho de ser vivido, mais do que ser falado. A maior pregação do Evangelho é o nosso viver. E adianta nos decorar textos ou falar de Jesus para tantas pessoas, se o nosso testemunho de vida não confirmar o que nós falamos. As pessoas têm que ver em nós. Está lá nas primeiras lições do Evangelho. O Senhor Jesus diz assim, para que os homens vejam em vós as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu.
Então o que João está dizendo é que nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Temos que vencer a nossa natureza humana, temos que vencer a nós mesmos, mais até do que preocupar em vencer o mundo, o pecado, porque vencer o pecado, o mundo, vencer Satanás, Jesus já venceu, mas vencer o meu eu, Jesus não venceu, sou eu que preciso vencer a mim mesmo. Sou eu que preciso renunciar a mim. Sou eu que preciso dar prioridade ao meu Senhor, aquele que morreu por mim. Então nós não temos que ter a velha natureza. Mas ele diz aqui que a pessoa que fala que conhece, mas não guarda, não vive, não brilha, não dá testemunho, está se enganando. Porque aquele que conhece a Deus, ele tem temor de Deus. Quem conhece a Deus, a glória, o poder, a majestade de Deus, tem temor de Deus. E quem tem temor de Deus, não precisa de ninguém chamar a atenção da pessoa. Não é verdade? A igreja, no princípio do trabalho, da obra, o maior desespero da igreja, sabe qual que era? Ter santidade. Era o tema, não tinha outro tema, ter santidade. Santificar, no falar, no ouvir, no lugar de ir, no pensar, em casa, no trabalho, na rua, no templo, aonde fosse. Uma sede de santificação. Por quê? Porque enxergava o Senhor bem perto, bem perto. E é interessante que por vezes a nossa roupa, eu tenho uma manchinha aqui, né? Está aqui. Mas se tiver meio na penumbra, ninguém vê. Mas quando eu chego mais perto da luz, aparece. Não é assim? Assim é a vida espiritual. As pessoas, quando ficam ausentes do Senhor, se alongam do Senhor, ficam cheias de justificativas. Não precisa tanto, é exagero, é fanatismo, e vai. Não, isso não tem importância, aquilo pode ser, e aí vai acomodando o pecado. Eu dou graças a Deus, como João escreveu aqui, né, quando ele escreve a sua segunda carta, ele diz aqui, a senhora eleita, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Versículo 4 de 2 João. Muito me alegro, porque alguns filhos da igreja, filhos da senhora eleita, andam na verdade. É uma alegria quando nós encontramos irmãos andando na verdade. E nos entristecemos por aqueles que vão se distanciando e vão achando que não precisa disso, não precisa daquilo, que estar no culto uma vez por semana já está bom demais. Vigília não precisa mais, consagração da vida não precisa mais. Eu preciso um pouco para mim, eu quero para mim um espaço meu. É uma onda que tem aí, eu quero um espaço meu, eu tenho que me relaxar, né? Recarregar minhas baterias. Quem recarrega a bateria de cristão é Jesus, é o Espírito Santo que faz esta obra, louvado seja Deus. É nele que nós nos preenchemos, nos renovamos, é nele que nós temos paz, alegria. Então, irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, nós temos um prazer, é como diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente vem com alegria, a gente vem para cantar, para glorificar, para exaltar. Vem com um propósito, vem para ocupar o primeiro lugar da frente. Porque temos sede. Mas quando a gente não conhece, claro, deixa os outros beber dessa água. Depois, se sobrar, eu bebo um pouco, não sei. Mas quem conhece quer estar bem perto desta fonte gloriosa. Então ele diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, qualquer. Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser pobre ou rico, com muito estudo ou pouco estudo, de qualquer raça, não tem problema.
qualquer que guarda a palavra. A diferença é guarda ou não guarda a palavra. Não existe outra diferenciação, amados, na palavra do Senhor. Nós, às vezes, erroneamente, fazemos alguma acepção de pessoas. Mas a palavra não faz. Ela faz acepção assim, quem guarda e quem não guarda. Quem guarda porque conhece a Deus, ama o irmão. E quem não guarda porque não conhece. Então ele diz aqui, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Aquele que guarda, que obedece, que tem prazer, que não quer fazer a sua vontade, mas a vontade do Senhor Jesus, sempre dando prioridade ao Senhor, esse João diz aqui, o amor de Deus está aperfeiçoado nele. E nisto conhecemos que estamos nele. Sabemos que estamos nele, estamos em Jesus, e que ele está em nós, quando nós temos esta obediência incondicional e restrita da palavra de nosso Senhor Jesus. E ele diz assim, aquele que diz que está nele, eu sou de Jesus, eu estou em Jesus, eu criei, deve andar como ele andou. É o que João ensina. Que jeito que deve o cristão se portar? Que jeito que deve andar? Que jeito que deve perdoar? Que jeito que deve suportar os outros? Que jeito que deve amar os outros? Porque o mundo aí arruma uma coisa, eu amo, mas eu não sou trouxa de ninguém não, hein? Não é assim que eles falam? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Então, irmãos, esse mais só tinha na vida de Naamã, valoroso, porém leproso. Então ele era valoroso, mas era leproso. Tinha um porémzinho. Mas na vida do cristão, temos que tirar todos os poréns. Eu sirvo a Deus, porém, eu sirvo a Deus no entanto, eu sirvo a Deus, mas, eu amo o irmão, porém, eu amo o irmão, mas, eu amo, porém, entretanto, e assim vai. Essas condicionantes não são para nós. Porque Jesus não fez nenhuma condicionante. Ele nos amou primeiro, ele nos amou por inteiro, ele se doou inteiramente, fez um espetáculo. A Bíblia diz que foi o grande e horrendo espetáculo da cruz. A Bíblia conta. Um espetáculo horrível, mas foi um espetáculo para o mundo inteiro. E Paulo escreve dizendo que nós, a igreja, somos feitos espetáculos para os homens, para os anjos. Os homens que estão lá fora estão olhando para nós. Que espetáculos damos nós para o povo lá fora? Os anjos de Deus estão olhando para nossas vidas, porque estão conosco para ministrar em nosso favor, porque havemos de herdar a salvação, está escrito no livro de Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. E que espetáculos damos a ele? Espetáculo de quem guarda a palavra, de quem dá prioridade às coisas de Deus, de quem dá valor ao sangue do Senhor Jesus Cristo, de quem dá valor à coroa da vida que já recebeu em promessa, louvado é o nome de Jesus. Então, por isso ele diz, quem crê nele, ou diz, aquele que diz que está nele. Não, eu estou firmado em Jesus. Deve andar como ele andou, só isso. Deve andar como ele andou. E como é que Jesus fez? Disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas do Pai que me enviou. Uma comida eu tenho para comer do reino celestial. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. Vós dizeis que falta 4 meses para a colheita, mas a colheita é agora. Jesus tinha preocupação com as almas, irmãos. A maior preocupação de Jesus era em socorrer as pessoas, em levar a mensagem da reconciliação. Quem diz que está em Jesus deve andar como ele andou, deve andar preocupado, deve andar ansioso, não a ansiedade desta vida, mas ansioso por ganhar almas para o reino de Deus, por levar o evangelho, por repartir o evangelho. Então, irmãos, há uma diferença de falar, de apresentar para a pessoa falando sobre o evangelho, e outra apresentar o evangelho. Falar sobre Jesus e apresentar Jesus.
falar sobre a salvação e levar a salvação. Tem diferença, irmãos, entre o falar e o fazer. Então ele diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não é mandamento novo, é velho. João está falando. Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Então nós já temos, desde lá do Velho Testamento. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Agora um mandamento novo, que é verdadeiramente nele e em vós. Um mandamento que é verdadeiro em Jesus e verdadeiro no cristão. E este mandamento é o amor. Lá no Velho Testamento já havia se mandado amar, mas as pessoas amavam formalmente, como uma imposição, uma lei que dizia que tem que fazer, então fazia porque a lei mandava fazer. Até o dízimo que entrou na lei era porque a lei mandava, não tinha nada de gratidão, de fé, de amor, era só para cumprir a obrigação. Mas o velho mandamento agora é novo. Então aquele amor que tinha no Antigo Testamento, agora ele tem uma outra roupagem, ele tem um outro caráter. E ele é verdadeiro em Jesus e é verdadeiro na igreja. O mandamento novo é que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. O mandamento do amor de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro nele. Ninguém, irmãos, ninguém que vê o espetáculo da cruz, ninguém que lê a palavra do Senhor, ninguém que conhece a história de Cristo pode negar o seu grande amor. Também deve ser assim na nossa vida. Ninguém que nos conheça ou conheça a igreja deve negar que existe amor na igreja, que nós estamos servindo o Senhor com alegria e com gratidão. Esse mandamento é verdadeiro nele e verdadeiro também em nós. Da mesma maneira, louvado seja Deus, porque vão se passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. As trevas vão embora e nós recebemos uma vida nova. Com as trevas que vão passando, porque a graça do Senhor vai crescendo em nossa vida. Vai raiando um novo dia, o sol da justiça vai brilhando. Então nós vamos deixando o velho homem com seus feitos, com seus costumes, com todo o seu rancor, com todas as suas maneiras de viver. E vamos sendo um novo ser na presença do Senhor Jesus Cristo. Vivendo não como vivíamos antes, mas vivendo a nova vida de fé, de gratidão e de amor a Deus. E amar a todos os irmãos e amar o mundo que está lá fora para levar Jesus. Então ele diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão. Eu sou de Deus, eu estou na luz. Imagine alguém que diz que é de Deus, que está na luz, por vezes não toma ceia porque, como diz aí o povo, está de mal de alguém, ou está com mágoa, ou está com rancor. Ou, eu não vou com tal pessoa, não gosto do jeito, não sei o quê. Será que nós temos direito de escolher, irmãos? Se Jesus mandou-nos, e a igreja sabe, amar os nossos inimigos. Essa é a palavra de Deus, amar os nossos inimigos. Isso é lá no mandamento velho. Agora nós estamos no novo, mas lá no velho era olho por olho, dente por dente. Jesus ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Então se o sujeito quebrava um dente, sei lá, quebrava o dele. Ele vinha lá, furava um olho do seu animal, sei lá, e furava o dele, para fazer justiça. Isso é justiça humana, justiça que o homem aprendeu do Velho Testamento, mas era uma justiça que se adaptava àquele tempo. Mas não aperfeiçoou. A Bíblia diz que a lei nada aperfeiçoou. Mas o amor de Jesus aperfeiçoa. Ele traz a salvação, ele traz a redenção, ele traz o sacrifício, ele traz o sangue vertido na cruz para nos remir. Louvado seja Deus. Então, amados, ele diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece o irmão.
Então nós precisamos tomar muito cuidado. Ser cristão é além de cantar, de louvar, de receber bênção. Ser cristão é viver. Está tão difícil nesses últimos tempos. Igreja de levantar a mão e falar que recebeu bênção de Deus, está cheio. Mas a Bíblia está procurando, diz que Deus está procurando, a Bíblia diz, os fiéis que adorem em espírito e em verdade. Adora pela palavra do Senhor, faz o culto racional, que é o culto de viver o evangelho do Senhor Jesus, viver o amor do Senhor. Então ele diz assim, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está nas trevas. Pensou que estava na luz. Mas como aborrece o irmão, João diz que está nas trevas ainda. Ainda está no escuro. Mas ele diz assim, mas aquele que ama o seu irmão está na luz. Aquele que ama o irmão está na luz. E nele não há escândalo. Eu não vou amar o irmão fulano, por isso não vou amar o irmão ciclano por aquilo, ou não vou amar não sei quem por causa de não sei o quê, não. Não há escândalo. Ama sem cobrar nada. Ama por amar. Ama sem fazer nenhuma distinção. Não há nenhum porém. Mas ele diz assim, aquele que ama está na luz, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda nas trevas. Porque aquele que aborrece o seu irmão, ele não está enxergando bem e continua não enxergando bem, diz a palavra. E ele não sabe para onde deva ir. Fica sem rumo, fica desnorteado. Aquele que ama, Deus mostra o caminho que deve seguir. Porque Deus é amor. João disse assim, Deus é amor. Então se nós estivermos sem amor, nós estaríamos sem Deus. Se o nosso amor é um pouquinho, então nós temos um pouquinho de Deus, mas se o nosso coração enche de amor, transborde em amor para com todos e para com os que estão dentro ou fora, com os mais aperfeiçoados em Cristo, menos aperfeiçoados, e o nosso coração se transborda, então é porque nós nos transbordamos de Deus, louvado é o nome do Senhor, Deus está em nossa vida, então nós temos luz, sabemos para onde devemos caminhar, o Senhor vai guiando, então quando falta amor, começa a ficar tudo embaraçado. Diz assim, filhinho, escrevo-vos porque no seu nome vos são perdoados os pecados. Só no nome do Senhor Jesus é que são perdoados os pecados. É que são perdoados os pecados. Mas ele, falando de amor, eu quero ler capítulo 3, versículo 15. Leu 14. 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós vivimos na morte espiritual, separados de Deus. Passamos da morte para a vida. Por que nós sabemos disto? Porque amamos os irmãos. Quem ama os irmãos, ele sabe que ele passou da morte para a vida. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Permanece separado de Deus, porque Deus é amor. E qualquer que aborrece a seu irmão, é homicida. Olha que gravidade. É homicida. A Bíblia compara aborrecer o irmão como homicídio. Então nós temos que ser muito zelosos. Tem gente que gosta de aborrecer os outros, né? Mas ele diz assim, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós bem sabeis que nenhum, não tem exceção, homicida, tem permanentemente nele a vida eterna. Homicida não alguém que matou uma outra pessoa e se arrependeu, e se consertou, ou foi salvo depois disso. Ele não é o mais homicida, foi perdoado. Mas a pessoa que continua sendo homicida, aborrecendo, encrencando, e não dando valor, e não amando, procurando os defeitos.
vai encaminhando a sua vida para ser homicida e não ter permanentemente a vida eterna. Ele diz assim: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Nós só conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a sua vida por nós. O que nós fizemos para ele? Nós só aborrecemos com os nossos pecados. Que direito tínhamos nós? Então foi só pelo seu grande amor. Foi a única razão dele ir na cruz por nós. Foi o seu amor. Então ele diz assim: conhecemos que a caridade é aquilo que o amor faz. Caridade é o fruto do amor. E o amor sem fruto são palavras vazias. O amor é aquilo que o amor faz. Se ele não fizer nada, ele não é nada. É a mesma coisa da fé. A fé sem as obras é morta. Que adianta a pessoa se declarar tanto, falar tanto de amor e não ter fidelidade? Que adianta a pessoa falar tanto de amor e não viver o amor? Então, amor é prática, assim como a fé. A fé é a realização das coisas na presença do Senhor. A fé, as obras cooperam com a fé, porque mostra que ela existe. Mas senão fica em abstrato. A fé em abstrato, todo mundo diz: eu tenho fé. E aí Tiago diz: então mostra a sua fé pelas obras. Que eu vou te mostrar as minhas obras, vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu tenho amor. Então mostra o seu amor perdoando, suportando, fazendo algo para o reino de Deus, né? Reconciliando, perdoando, suportando. Aí todo mundo vai ver que você realmente tem amor. Ele diz assim: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Não é que nós lemos? Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha só, irmãos. Nós devemos dar a vida pelo irmão. Às vezes nós não queremos dar nada pelo irmão. Às vezes não queremos nem dar o lugar para ele sentar se o templo estiver cheio. Dá a vida pelo irmão. Então o amor que Deus nos amou é o amor que Ele quer que nós amemos aos outros que estão aí para levar Jesus, aos irmãos que estão do nosso lado. O amor, irmãos, é maravilhoso. Lemos o capítulo 4. É isso mesmo, né? Versículo 20. Olha só. Vê o 19. Diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro, então nós o amamos. Ele morreu por nós, então nós devemos estar prontos para morrer por ele. Ele foi ao extremo, nós devemos estar prontos para ir ao extremo. Diz: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. João volta a repetir aqui. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha o que João diz aqui, irmãos. Se a pessoa diz que ama e não ama nada, ele não ama Deus para obedecer, para ter temor de Deus, para buscar a santificação, para estar na presença do Senhor, ele é um mero religioso, um espectador, não é um participante ativo do corpo de Cristo. Ele diz assim que, como que ele pode amar a Deus, se ele não ama o irmão? Se o irmão que ele viu, que ele vê todo dia, ou ele vê sempre, ele não ama, como é que ele vai amar a Deus que ele nunca viu? Não é? Quem não respeita o seu pai, segundo a carne, como pode dizer que tem reverência e temor ao Pai Celestial? Se nem o seu pai ele não cuida. Por isso a Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé, e diz lá também no outro texto, aquele que não cuida dos seus, negou a fé, é pior que o infiel. O infiel às vezes não cuida do seu, bota lá no asilo, deixa abandonado, mas o infiel é infiel. Agora quem conhece a palavra de Deus, então a situação dele fica pior do que o infiel. Porque ele tem que ter o amor de Deus na sua vida.
Então ele diz aqui no 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então não adianta amar a Deus e não amar o irmão. Quem ama a Deus é o mandamento, ame também seu irmão. Mas o que é o amor? Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, porque a gente fala de amor, aqui tem alguns atributos do amor, e nós podemos perceber o quanto de amor nós temos tido. Primeiro Coríntios 13, versículo 4. Vale a leitura desde o começo, né, irmãos? Vamos ler desde o versículo 1. Ele diz assim, Paulo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que bate. Ainda que tivesse o dom da profecia ou de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Vejam, a profecia, língua estranha, fé que transporta o monte, sem amor, não vai resolver. E ele diz, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse ou não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Se eu faço só para mostrar que eu faço, não resolveu nada. Se eu faço só por obrigação, não resolveu nada. A gente tem que fazer de coração aberto, alegre, voluntarioso, generoso. Não é às vezes suportar, mas suportar sofrendo, gemendo, sofrendo por dentro. Não, ele diz ainda que eu dê a fortuna para todos os pobres, né? Para que o povo ponha na coluna do jornal, que o bilionário distribui o dinheiro, ainda que eu chegue lá e fale, olha, pode queimar meu corpo para fazer alguma coisa, ainda que eu oferecesse o corpo para ser queimado, precisa do amor. E aí ele começa a dizer aqui, nada disso, né, aproveitaria se não fosse o amor. Aí ele diz, a caridade, ou o amor verdadeiro, né? O fruto do amor que o amor produz, é sofredora. Então quem ama sofre, faz parte da natureza do amor. Suportar as contrariedades. A caridade é sofredora. Jesus não sofreu por nós? Só porque ele nos amou, então ele é tranquilo? Não, ele sofreu porque ele nos amou. E nós, por vezes, temos que sofrer por amar. Mas o amor, ele diz, a caridade é sofredora, é benigna, ela faz o bem. A caridade não é invejosa. A caridade não é invejosa. Às vezes a pessoa tem inveja da prosperidade dos outros, ou tem inveja, às vezes, até de dons espirituais. Para quê? Isso não é carnalidade. Ele diz assim, a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não trata só por cima, não. Ela vai a fundo, conversa, vê o que precisa ser resolvido, busca a maneira de resolver. Ela não é leviana.
Leviano é esse compromisso que aí no mundo hoje eles têm o tal de ficar, né? Os moços, as moças. Ah, vamos ficar hoje, vamos ficar amanhã. Depois da manhã não fica mais. É coisa leviana, passageira. Não tem peso, não tem profundidade, não tem raiz. Mas o amor não. O amor tem peso, tem profundidade. Ele diz assim, não se ensoberbece. A pessoa que ama, ela não fica soberba. Ela não se levanta contra, ela não pressupõe que ela sabe tudo. Diz assim, ó, não se porta com indecência. Bastaria isso aqui, irmãos, para nós andarmos decentemente trajados, por exemplo. Não se porta com indecência. Outro dia estava na internet, alguém colocou lá, pastora Pombagira. A pessoa vai indecentemente ocupar um lugar e querer falar alguma coisa de Deus. E aí fica esses escândalos. Mas o amor não se porta com indocência. Ele é decente. O amor se porta decentemente. Então ele diz assim, ó, não busca o seu próprio interesse. Busca o interesse do outro. Aquilo que os irmãos fazem, por exemplo, nos cursos de casais, né? A missão do marido é fazer a mulher feliz. A missão da mulher é fazer o marido feliz. Isso é amor. O amor não busca o seu interesse. Não quer satisfação para si. Ele quer ajudar as outras pessoas. Ele diz assim, não se irrita. Olha só, irmãos. Nós estamos num tempo tão difícil que parece que qualquer coisa irrita. Uma mosca voando, já ficamos irritados. Mas não é assim que ensina a palavra de Deus. Diz, o amor não se irrita. Às vezes, com 2, 3 palavras, a gente fica irritado. Outro dia o irmão falava que a pessoa foi dar um depoimento e começou a se engrandecer. Deus me deu a paciência de Jó, porque Deus me deu a paciência de Jó. E a pessoa interrompeu e falou, de que cidade você é? De tal cidade. Ah, mas porque Deus me deu a paciência de Jó. Ele falou assim, e o senhor é casado? Aí ele respondeu, e aí continuou, não, porque eu recebi a paciência de Jó. Aí o irmão interrompeu ele de novo, falou, escuta, você vai deixar eu dar testemunho ou não vai deixar? Eu falei, irmão, vai sentar que você não recebeu paciência nenhuma. Fiz 3 perguntas, você já está irritado. Então, o amor não irrita. Ele é compreensivo. O amor não se irrita, não suspeita mal. O amor, ele confia. Ele não fica com suspeita, ele descansa. Imagina se Jesus fosse para a cruz suspeitando de que muitos seriam infiéis. Ele não, ele foi para a cruz porque muitos serão fiéis. E ele estava morrendo por aqueles que serão fiéis. E ele diz assim, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Isso é amor. Eu vejo às vezes, morre uma pessoa do mundo, por vezes, que serviu o inimigo e viveu indecentemente. Às vezes eu vejo pessoas cristãs falando mal nas redes sociais. O juiz é de Deus, a pessoa escolheu a vida dela. É uma vida que se foi, tem família. Então, irmãos, é uma injustiça a pessoa não servir a Deus. Mas o amor não se folga com a injustiça, ele não fica sossegado. Ele quer que todos sirvam o Senhor com alegria, porque isso é fazer justiça. Mas o amor folga, se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, o amor nunca falha. Sempre vai dar fruto. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Vai chegar um dia que não vai precisar mais da profecia. Havendo línguas, cessarão. Chegar um dia que não precisa mais de língua estranha. Havendo ciência, conhecimento da palavra ou outro tipo de ciência, vai desaparecer. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí, eu era menino, falava como menino. Amadureci na fé, cresci, eu falo como maduro. Mas é interessante que ele diz aqui, que tudo, os dons
vão ser aniquilados. Mas o fruto, que é o amor, esse permanece para sempre. Daqui nós só levaremos o amor. Meu dom de língua estranha, ou profecia, ou visão, eu não vou levar. Porque lá não tem, na glória, exercício para esse dom. Não tem função para esse dom. Mas o amor, para eu continuar eternamente adorando, cantando, glorificando o Senhor, obedecendo a sua ordem, né, no seu reino, o amor vai precisar. Então Deus está olhando para o nosso coração e procurando que nós vivamos em amor para viver em santidade e cada dia melhor na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque, por fim, João escreve que lemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo o que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, arrogância, presunção de ser tão importante, tudo isso é do mundo. E o mundo passa com todos os seus desejos. Mas aquele que crê no Senhor permanece para sempre. Louvado é o nome do Senhor Jesus.